Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais essa entrevista aqui no canal da Ela. Vou começar com mais uma aluna do Bootcamp Master Interface Design. A Júlia ficou um tempão estudando e já está no mercado há algum tempo, né? A gente vem tentando marcar essa entrevista, mas, enfim, por questões da vida não tinha dado ainda. Bom que tem um pouco mais aí para você contar, né, Júlia, sobre a sua experiência, já, enfim, um pouquinho aí da sua experiência internacional, que você de cara já começou a atuar com clientes de fora do Brasil. Então, antes de mais nada, Júlia, obrigado pelo seu tempo e se apresenta para todo mundo te conhecer um pouquinho melhor. Obrigada, Felipe, pelo convite. Meu nome é Júlia, né? Como todo mundo já sabe, eu comecei aqui no Bootcamp em 2020 e estou atuando no mercado aí vai fazer 7 meses agora. A gente já está para marcar essa entrevista um tempinho, né? Acabou que foi novidade chegando e é isso. Sou formada em design gráfico, desde 2016. Já venho atuando há um tempo na área, assim, já passei por bastante coisa, já trabalhei para agência, já trabalhei para evento, campanha política, já tentei migrar para design de interiores. Também não fiquei completamente satisfeita, cheguei até a trabalhar para uma construtora. E em 2020 tive o contato mais forte com o UX e UI, foi quando surgiu o interesse. Comecei os estudos, estudar qual curso ia me ajudar a migrar, e foi quando eu encontrei o MID, e hoje estou aqui. Muito bom. É interessante que o tempo passa rápido, né? Já são 7 meses que você está aí atuando no mercado. E ao mesmo tempo você já teve tanta experiência assim, né, nesse pequeno espaço de tempo, em 7 meses, que já foi mais de uma oportunidade. Daqui a pouco você pode falar um pouquinho mais. Mas antes queria te perguntar, por que você decidiu por UX? Você falou aí do seu background, que você tentou algumas coisas. O que te chamou a atenção na área de UX? Você falou, quero estudar isso. O que me chamou a atenção no primeiro momento foi o visual, né? Que eu sempre trabalhei muito voltado para isso. Me chamou muita atenção, eu via muito, principalmente no LinkedIn, o pessoal postando tela e tal, e eu curtia, eu gostava das coisas que eu via, e eu falava, poxa, deve ser legal trabalhar com isso. Só que depois eu ainda descobri a parte da pesquisa, que foi o que me fascinou, que foi quando eu vi que tudo ali tinha um sentido, tinha um motivo, tinha uma razão, não era simplesmente fazer uma coisa porque estava bonito, estava legal. E quanto mais eu estudei, quanto mais eu lia, mais esse interesse, mais despertava esse interesse. E foi quando eu falei, não, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer alguma coisa assim, não só porque vai ficar bonito, mas porque tem todo um fundamento, tem todo um sentido, tem todo um estudo por trás. Eu acho que foi isso que me pegou de verdade, assim. Muito bom. E você não sentiu nenhuma dificuldade no início? Porque, enfim, eu super concordo com você, né? E escutar isso parece muito simples para quem está nos vendo aqui no YouTube, mas historicamente eu sei que muitas pessoas vêm do design gráfico e no início têm uma certa dificuldade com esse lado da pesquisa, porque querem focar demais no visual. Como que foi para você? Foi um processo natural ou você teve que, enfim, mudar alguma coisa na sua forma de pensar, na sua forma de trabalhar? Completamente, completamente. Isso aconteceu comigo também. Eu, às vezes, focava muito no visual, às vezes começava a pensar antes no visual. Isso foi muito difícil para mim, ter que me desprender desse pensamento, né? Eu tinha que deixar minha mente limpa antes de pensar em qualquer coisa visual. E isso foi muito difícil. A parte de pesquisa foi, extremamente desafiadora. E quando eu comecei a fazer os projetos que eu vi que caramba, isso daqui é complicado, é diferente, é pesado. Eu comecei a fazer aos pouquinhos, assim, eu fazia aos pouquinhos, mandava para a mentoria, pedia ajuda, pedia avaliação, olha, onde você acha que está um ponto mais fraco? E tudo que eu recebia de volta de artigo, de indicação de livro, do que fosse para ler, eu investia pesado no estudo daquilo, porque para mim estava muito claro que a parte de pesquisa era o meu ponto fraco, assim. Muito bom. Não, bem legal saber assim da sua dedicação, né? Na verdade, eu acompanhei, eu vi isso, né? Essa sua determinação. Nunca é fácil, então até para quem está nos escutando, estiver passando por isso, acho que é uma bela dica, né? De persistir, estudar, escutar aí o que as pessoas têm a dizer, mas encarar, né, a importância da pesquisa e do racional por trás da interface. O que você diria que mais te ajudou a entrar no mercado? Foi essa mudança de mindset ou não sei, portfólio ou alguma outra coisa, né, que, na sua opinião, foi assim o principal fator, né, para você conseguir a primeira vaga? Com certeza a mudança do mindset, que o mérito é todo
não todo do MIDI, porque eu já estudava isso antes, mas o MIDI me ajudou muito a direcionar, porque é muito fácil você falar assim, agora eu vou começar a pensar assim. Hum. Não é de uma hora para outra que acontece, você vai bater de frente, vai errar, e esse processo comigo aconteceu durante os projetos do MIDI, né? Eu fiz até o projeto do nível 1.2, e eu fiz um desafio, a primeira vaga surgiu chegou até mim no LinkedIn, né? Eu postei um projeto do MIDI, no Behance, compartilhei no LinkedIn o projeto do nível 1.2, e através desse post, alguns recrutadores vieram falar comigo. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um desafio, e nesse desafio eles pediam a solução de um problema. E eu fiz assim, eu falei, cara, eu vou seguir, vou fazer como se fosse um projeto do MIDI. Vou procurar trabalhar com tudo que eu venho aprendendo, com tudo que eu venho entendendo. E foi o que eu fiz. E a recrutadora, depois que eu saí da empresa, que ela foi me falar que foi o melhor projeto, o melhor desafio que ela já tinha recebido até então, que ela nunca tinha visto assim, nada tão bem estruturado, uma pesquisa aprofundada daquele jeito. E eu falei, cara, isso daqui é normal acontecer lá no MIDI, né? É o que todo mundo faz, assim. E eu fiquei surpresa de ter esse feedback, porque para mim era o que eles estavam esperando. Ponto bem interessante. No fim, né, essa dedicação, esforço nos estudos e o fato dos mentores pegarem bem no pé de vocês acaba depois se pagando, Isso. né? Acaba que Sim, com dói certeza. um pouquinho durante o processo, mas depois disso vale. Isso. Muito bom. Júlio, uma curiosidade. Você falou que começou a estudar em 2020, foi isso? O curso. Isso, isso. Eu entrei, de fato, para o curso na turma de setembro de 2020. Mais para o final do ano. Então, a pandemia Isso. já estava avançada, o caos já estava instalado no mundo, a ansiedade a mil, acho que todo mundo já meio que Isso. trancado em casa. Como é que você fez para manter o foco, manter sua sanidade mental e falar, não, preciso estudar, preciso ficar tranquila, vai dar certo, as coisas do mundo não vão me afetar tanto, vou seguir em frente. Olha, complicado, porque eu tive um filho dia antes de começar o lockdown, na minha cidade, por exemplo. Então, eu tive filho no começo de 2020, estava com criança pequena em casa, bebê, né, quando eu comecei o curso. Mas eu acho que no fundo, foi ele que ajudou a gente a manter a sanidade, porque a vida a gente ficou trancado, isolado, mas a vida dentro de casa era normal, né? Com criança você tem trabalho o tempo todo. Mas além dele ser o que manteve a nossa sanidade, eu acho que também foi ele que me ajudou a manter o foco, porque eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu já tinha me comprometido com o curso e eu sabia que não podia ser só uma escolha, sabe, algo que eu tivesse feito no impulso. Eu queria, de fato, investir naquilo. Eu sabia que estava num momento muito difícil, porque a gente estava com criança em casa, sem ajuda de ninguém, trancado, sem ver ninguém direito. Mas chegava no final da noite, eu botava ele no berço, a única coisa que eu pensava em fazer era assistir a aula do curso, avançar com o meu projeto e coisa do tipo. Eu estava assim, eu acho que ficar isolada no mundo me ajudou a não me preocupar com outras coisas e focar nos meus projetos pessoais, sabe? Se eu tivesse amigo o tempo todo me chamando para sair, ou sempre algum evento para fazer, talvez isso fosse uma distração. Então, no fundo, a pandemia foi horrível para todo mundo, mas no fundo me ajudou nesse sentido. É interessante. E você organizou sua vida de alguma forma específica para, não sei, criar hábito relacionado aos estudos? Teve alguma coisa, talvez, montar agenda, tipo, tal dia, tal horário, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Enfim, porque eu também percebo que muitas pessoas têm dificuldade em manter, às vezes, a constância, né, do estudo e tal. Teve alguma coisa que você fez que te ajudou mais a garantir isso? Não, não fiz, era muito difícil para mim porque eu não tinha hora certa para nada, né? Assim, com ele pequeno, eu era meio que sozinha, assim, cuidando dele. Meu marido trabalhava de casa, mas ele trabalhava o dia inteiro. Então, eu não conseguia controlar o meu horário, era a hora que dava e eu fazia. Então, assim, eu acho que quando você está muito ocupado, você consegue ser mais produtivo do que quando você está com tempo livre, porque o tempo que você tem, você procura produzir de alguma forma, né? A Uhum. única coisa que eu posso dizer, assim, que eu fiz, que eu meio que programei na minha cabeça e que acabou funcionando, foi com questão a leitura, né? Que eu queria sempre colocar as leituras complementares em dia, dos livros que vocês indicavam.
E o que eu lembro que eu fazia era o seguinte, eu tentava me colocar uma meta Na verdade, eu me coloquei essa meta depois, mas eu percebia que eu tinha um ponto fraco, eu entregava um projeto para a mentoria, e se eu sentia que eu estava em algum aspecto assim mais fraco no meu projeto, alguma etapa que eu estava sentindo que eu não estava conseguindo, sabe, acompanhar ali um pouco o nível do pessoal do curso, eu procurava ler algum livro sobre aquilo. Por exemplo, quando eu me senti muito fraca em pesquisa, eu procurei ler o Just Enough Research, que você sempre comenta muito. Desde o início eu já tinha lido Don't Make Me Think, e assim por diante, o Lean UX também. E sempre que eu sentia que eu estava, poxa, esse aspecto está me pegando um pouco, eu procurava um livro que você já tinha indicado e falava, não, vou dar uma pausa no projeto aqui agora e vou ler esse livro para avançar. Só que, ao mesmo tempo, eu também não queria ficar com o projeto parado há muito tempo. Então, eu meio que fazia isso, que eu vou ficar meio que botava isso na minha cabeça, que eu ia ficar com o projeto parado, para conseguir avançar com a leitura. Fazendo isso, eu cheguei a ler. Chegou uma época que eu estava lendo um livro por semana, assim, basicamente. Eu acabei lendo rápido. Eu procurava comprar os livros porque eu gosto de grifar. E isso me ajudou muito, porque sempre que eu lembrava de alguma coisa, eu voltava no livro, eu encontrava o que eu tinha grifado e tal, marcava com um papelzinho. Isso me ajudava, porque a gente não vai lembrar de tudo que a gente lê, né? Mas a gente lembra por alto, procura, revisa. Isso me ajudou muito. Nossa, a leitura abriu muito a minha mente nos estudos com relação a tudo, porque eu lia muito artigo, mas eu sentia que nos artigos eu precisava de algo a mais, e o livro ele te aprofunda naquele assunto, né? Então, a leitura também me ajudou muito no avanço com os projetos, em deixar alguns temas mais claros para mim, sabe? Uhum. Então, essa é uma coisa que eu posso dizer que, sim, que eu procurava seguir. Se eu sentia dificuldade num ponto, eu buscava um livro. Poxa, você falava muito de conectar os pontos para apresentar um projeto. Eu procurei o livro de Design e Storytelling. Então, eu estava sempre buscando alguma coisa assim, fazer alguma coisa parecida com isso. Ótima dica. E um ponto de curiosidade, que nesses anos todos, né, com o Bootcamp Mid, com a Ela, a gente tenta fomentar ali o desenvolvimento da comunidade, de vocês se ajudarem, a gente busca que vocês às vezes formem pares para estudar e tudo mais. E isso historicamente funciona muito bem, né? Tem alguns relatos, algumas coisas que eu vi que isso ajudou muito. Mas acho que você está num grupo ali que foi um pouquinho mais especial, que você levou isso para o extremo. Você poderia falar um pouquinho disso? Como foi isso para você? Que eu sei que você colaborou bastante com colegas do curso, às vezes para, não sei, tirar dúvidas. Como que você fez para extrair o máximo, né, desse sentido, desse caminho para os seus estudos? Olha, interessante você falar isso, porque hoje em dia eu aconselho para todo mundo. Eu fui uma pessoa que no início eu não tinha pé, eu não tinha, né, ninguém que morasse perto de mim ou na minha cidade. E no começo, quando você entra, todo mundo fica procurando alguém perto ali, né, na mesma cidade. Eu jogava meu nome nos posts, mas não aparecia ninguém. E eu fiquei um tempo sem pé e também achava que não ia ser bom para mim, porque como tinha que fazer as coisas no meu tempo. Eu achava que se eu ficasse para trás eu ia atrapalhar o meu parceiro e tudo mais. Mas isso é besteira. Hoje eu falo para todo mundo que isso é besteira. Você pode estar em níveis diferentes e super se ajudar, né? Mas depois de um tempo, eu comecei a trocar uma ideia com a Amanda, que era uma amiga minha que já estava no curso antes, e ela já tinha pé, me botou num grupo com outras meninas, com a Camila, a Maria Luísa e a Roberta. E lá a gente super se ajudava também, sabe? Jogava projeto, a gente lia projeto, tirava dúvida, ajudava na hora do desespero, que batia ansiedade uma da outra. E acabou que eu fiquei muito próxima da Amanda, em específico. A gente estava sempre conversando, sempre. A gente também tentou ler livro junto por um tempo, fazendo um mini clube do livro, né? E para uma incentivar a outra. E da mesma forma também eu mandava projeto para ela me mandava uma super avaliação do meu projeto, ela mandava do dela, a gente ajudava com copy, assim, é uma coisa que uma meio que arrastava a outra, sabe? Uma incentivava a outra, quando uma estava um pouco mais afastada, a outra voltava, e isso a gente ia se incentivando. Isso fez toda a diferença para mim, é indiscutível, porque hoje eu posso dizer que ela me ajudou, por exemplo, a conseguir o emprego que eu estou trabalhando hoje, assim, através dela, porque não só em me ajudar em alguns desafios, algumas apresentações que eu precisava fazer, que ela estava sempre disposta para me ajudar, mas
também pela oportunidade que ela me deu, assim, de me fazer, como eu posso dizer, vista, ela me incentivava, sabe? Júlia, apresenta projeto. Júlia, faz isso, faz aquilo. E eu sempre fui muito tímida, eu tinha medo de apresentar um projeto na ela, por exemplo. E o fato dela ter me ajudado a, sabe, superar isso, fez com que eu apresentasse um projeto na ela. E para mim, hoje, isso foi o que me abriu outras portas, assim, sabe? Posso dizer que isso foi um dos motivos pelo qual também eu estou hoje no emprego que eu estou. Numa empresa americana, recebendo em outra moeda. E, assim, eu vou ser eternamente grata ao curso, a ela. Então, sempre que alguém me perguntar, eu vou falar. Arranje um pé, arranje um colega, conversa, se ajudem, que vai fazer toda a diferença. Às vezes, uma coisa que tá muito certa na sua cabeça não é sempre o melhor, sabe? E ter essa chance de trocar ideia, de discutir, de pensar diferente, faz toda a diferença. Muito bom, maravilhoso. Você tocou num ponto que eu diria que é o grande problema do momento, que é a tal da ansiedade, né? Não é novo, mas desde a pandemia isso vem aí se agravando e aumentando. E até arrisco dizer que o boom do nosso mercado gera isso também, porque tem muito aquele sentimento da pessoa, eu quero entrar no mercado, vou estudar, mas daqui a 3 meses eu já quero estar trabalhando. Então tem muito aquele negócio que eu já me repeti algumas vezes, que eu considero isso até um tiro no pé, uma furada, assim, tentar ir rápido demais, porque você perde na qualidade, né? E você comentou sobre a conversa com as colegas que você tinha, que às vezes batia ansiedade, vocês se ajudavam. Você pode falar um pouquinho disso? Como foi essa questão? Como que vocês se ajudavam para controlar um pouco mais a ansiedade e continuar em frente com uma certa calma? Ah, na maioria das vezes a gente chegava com muitas inseguranças, assim, né? Ah, tá horrível, não vou avançar, não consigo avançar, coisa do tipo. E as outras chegavam para falar, não, você tá louca, isso daqui tá muito bom, você só tá precisando destravar, e coisa do tipo, e elevar as coisas boas, sabe? E ajudar no que ela tivesse com dificuldade, o que quer que fosse. Na maioria das vezes era assim que a gente lidava mesmo, era sempre questão de insegurança. Eu acho que você tocou nesse ponto da ansiedade, que tem gente que em pouco tempo quer, né, arranjar um emprego muito bom e tal. Eu acho que com a gente acontecia um pouquinho do contrário, que também acontece muito. A gente estava sempre muito inseguro e nunca se sentindo o suficiente para algum dia aplicar para uma vaga ou coisa do tipo. Como eu e a Amanda, por exemplo, as oportunidades tiveram que chegar para a gente, porque eu acho que se fosse para a gente se sentir seguro o suficiente para aplicar para uma vaga, talvez tivesse demorado muito mais, sabe? E como é que foi isso para você? Você falou que estava lá, tinha terminado um projeto, montou um resumo, né, no Behance para ganhar tempo, colocou no LinkedIn e passou um tempo, uma recruta te procurou. Como é que foi esse processo? Como é que foi a conversa com essa recruta? E pelo que eu entendi, foi a primeira vaga, né, que você conquistou. Isso. Foi diferente. Não foi do jeito que eu esperava, assim, porque eu achei que foi muito rápido. Veio essa recruiter de uma empresa de São Paulo, que é a Lube Software, que foi a primeira empresa que eu trabalhei. Veio outro recrutador também, um recrutador inglês de Londres, falando comigo, também me ligou. Só que ele, no caso, estava precisando de um designer com mais experiência, né, um sênior. E a recrutadora da Lube, ela viu meu post, comentou do meu post, perguntou se eu estava disponível para fazer um desafio. E eu falei, vamos, né? Experiência, vou passar por um desafio. E ela mandou um PDF lá, tipo um briefing, né? E eu tinha 5 dias para desenvolver a solução de um problema para ajudar trabalhadores que trabalham remotamente, né? Funcionários que trabalham remotamente, para ajudar na produtividade. E eu fiz todo um estudo, montei quase que um projeto assim da ela, não, claro, tão bem montado, com as mentorias e tudo mais, que eu tive que fazer em 5 dias. Mas no final tinha que o protótipo em alta era tipo assim, um diferencial, né, que eu não precisava entregar. Mas eu fiz pesquisa, fiz entrevista com gente que eu conhecia que trabalhava de casa, fiz síntese, fiz tudo, assim, montei tudo, usei algumas metodologias, claro que fizessem sentido, né, com o projeto. E no final, virei noite para fazer protótipo, para fazer tela em alta fidelidade, fiz protótipo navegável, entreguei, e assim, no mesmo dia, ela entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha
disponibilidade para fazer uma entrevista. Eu fiz entrevista com ela, contei um pouco sobre mim, falei que não tinha experiência e tive que fazer um teste rápido assim do meu inglês, porque eles precisavam de uma pessoa fluente, porque eles já estavam procurando uma pessoa para atuar num projeto internacional. E aí eu fiz um teste de inglês lá rápido e no mesmo dia ela me mandou uma proposta e um mês depois eu comecei a atuar. Fiquei atuando com eles 5 meses, com esse mesmo cliente. Muito bom, maravilhoso. E eu sei que também foi um processo ali, que para quem escuta pode parecer pouco tempo, né? Mas que foi bem intenso para você, com viagem, com um monte de mudança, com, enfim, um monte de processo ali, né, no seu trabalho. É verdade, verdade. Foi minha primeira experiência como product designer e com cliente internacional. Eu nunca tinha trabalhado com cliente internacional. Eu já comecei no meu primeiro dia participando de uma reunião, claro que como ouvinte, né? Mas o pessoal se apresenta, fala com você e eu, nervosa, é ali que você coloca seu inglês à prova, né? Você fala, não, sou fluente. Aí depois você tem que colocar a prova com o cliente, mas deu tudo certo. Pouco tempo depois eu já estava apresentando o que eu estava fazendo para ele, já recebendo feedback, já participando muito mais ativamente. E foi muito bom. Teve um workshop, uma semana de workshop que a gente foi visitá-los lá nos Estados Unidos e visitamos clientes, acompanhamos o dia a dia de um cliente usando a plataforma que a gente estava desenvolvendo, quer dizer, fazendo o redesign, né? E foi uma experiência, assim, enriquecedora. Em 5 meses você aprende muita coisa, porque é intenso, como você falou. Muito bom. E escutando você, parece muito bom. O que aconteceu? Por que acabou sendo só 5 meses? Por que você parou de trabalhar com eles? Na verdade, foi porque eu recebi uma outra proposta. Foi porque eu recebi uma proposta mais interessante de uma startup americana, que é onde eu estou trabalhando agora. Estou tendo a oportunidade de trabalhar, inclusive, com um dos mentores do MID, que é o Dipin. Está sendo muito bom, porque eu estou aprendendo muito com ele, né? Ele é um designer já sênior, com muito mais experiência. E na minha última experiência, eu sentia um pouco de falta, assim, disso, sabe? Eu estava como a designer principal de um projeto gigantesco, extremamente complexo e, assim, é claro que eu fazia o que tinha que ser feito, mas às vezes batia insegurança de eu ter alguém para chegar e falar, poxa, estou indo no caminho certo? É isso daqui que tem que ser feito? Então, era uma responsabilidade muito grande, né? É claro que eu buscava sempre fazer o meu melhor, continuava estudando, continuava pesquisando, mas eu sentia um pouco de falta disso. E nessa nova oportunidade, além de ser mais interessante financeiramente, também tem essa questão de estar ali em conjunto com uma pessoa com bastante experiência, está me acompanhando, a gente está trabalhando junto e está sendo assim, está sendo incrível, porque em uma semana, o que eu aprendi em uma semana, assim, eu ficava, nossa, parece surreal, sabe? De fato, você ter uma pessoa mais sênior ali na equipe para você, lógico, alguém bom, né, para você acompanhar e ser mentorado, faz a carreira, ajuda bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Júlia. Você falou que a primeira vaga que você conquistou foi basicamente que, lógico, você foi lá, estudou, fez tudo que tinha que fazer, se dedicou pra caramba, pediu ajuda lá das suas amigas, evoluiu, mas no determinado projeto, você montou o portfólio no Behance e colocou no LinkedIn. Aí esse post trouxe essa recrutadora e também um recrutador de Londres, que te ligou de Londres. Não rolou, mas já muito legal acontecer isso. Na sua opinião, o que você fez nesse trabalho, nessa postagem, né, no portfólio, que atraiu os olhares assim tão rápido desses recrutadores e que já te gerou ali uma oportunidade? Eu pergunto isso porque eu escuto muito, tanto na comunidade quanto vejo fora em postagens, algumas pessoas falando que já estou há X meses tentando, eu não consigo uma vaga, já montei portfólio, não consigo. E aí você está falando um caso exatamente oposto, onde você fez uma postagem, já atraiu olhares e conquistou alguma coisa. Você saberia dizer o que foi o diferencial ali? Não sei exatamente dizer, porque eu não sei o que chamou exatamente a atenção de cada um, né? Mas eu tive, logo depois desses 2 recrutadores, eu tive um outro, um brasileiro que tinha uma empresa americana, né? Estava nos Estados Unidos, que também entrou em contato comigo. E uma coisa que ele falou foi que o meu interesse, quer dizer, que o meu projeto do Spotify, ele falou que tinha...
ele falou que tinha relação, que ele achou interessante porque tinha relação com o produto que eles estavam desenvolvendo. Então, assim, acho que é muito difícil saber o que chama atenção, porque ali ele viu uma similaridade com o produto que ele estava desenvolvendo e despertou interesse. Mas o que eu acredito que de primeira, quando bate o olho assim, é a capa, né, que você posta, meio que o visual. Mas acho que quando você abre o projeto, que você vê que tem ali uma pesquisa, que você vê que tem... Porque eu sei que era projeto nível 1.2, mas ainda assim eu fiz entrevista com o usuário, por exemplo, e eu especifiquei isso no resumo do Behance. Então, assim, você vê todo o processo por trás, eu acho que o processo faz muita diferença, ver ali o processo montado, passo a passo, e não só o shot de uma tela que nem no Dribbble, por exemplo, que você só tem ali, sabe? Não tem a história de como você desenvolveu aquilo, por que você desenvolveu aquilo, e eu acho que isso chama bastante atenção. E além disso, assim, é difícil, como eu te falei, é difícil falar o que eles pensam, porque pelo Behance eu também recebo algumas mensagens, às vezes de alguns recrutadores. Na maioria das vezes é recrutador internacional, não sei se é porque o meu LinkedIn o meu perfil principal tá todo em inglês, o meu Behance também eu faço todo em inglês. Então acontece de vir recrutadores assim da Alemanha, dos Estados Unidos, já aconteceu de vir da Alemanha também para uma plataforma pelo Spotify de novo, para uma plataforma também que músicos, né, editam as músicas deles. Eu até esqueci o nome agora, uma plataforma famosa, mas eu vou ficar devendo o nome. Então, eu não sei se tem só a ver com o visual, só a ver com o processo, mas eu acho que o processo é o que mais influencia no todo. Mas também não sei se tem a ver com eles encontrarem uma similaridade do que você está montando com o produto que eles estão desenvolvendo. Sabe, isso aconteceu 2 vezes com o Spotify, eram duas pessoas que me procuraram, estavam procurando alguma coisa relacionada a software, plataforma de música, então é bem difícil dizer. Júlia, muito bom, você tocou alguns pontos ótimos. De fato, né, fica muito difícil você saber especificamente e varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que você já deu uma pincelada ali, que viram algumas dicas para quem está nos vendo, nos escutando aqui. Antes, deixa eu explicar uma coisa, só para também não ficar nenhuma dúvida. Você falou de Spotify umas 3 ou 4 vezes. Para quem não entendeu, é porque durante o curso, o Bootcamp Master Interface Design, em cada nível, as pessoas têm um projeto para desenvolver e é livre. A pessoa tem que investigar uma oportunidade ou um problema para propor uma melhoria, né? No caso desse projeto do nível 1.2, a Júlia escolheu identificar algumas oportunidades no Spotify, e aí foi a fundo, e esse foi o projeto que ela fez e que atraiu aí o interesse de alguns recrutadores. Agora, Júlia, pergunta para você. Se você fosse começar a estudar hoje, digamos que hoje é seu dia 1, você se inscreveu no MID, mas você tem todo esse, mais ou menos, o conhecimento, né? Você já sabe as coisas que você passou. O que você faria diferente se você fosse começar hoje o curso no nível 0, na primeira aula? Tem alguma coisa que você faria diferente na sua rotina? Boa pergunta. Não sei se na rotina, exatamente, porque eu acho que isso depende muito da situação de cada um. Mas se eu começasse hoje, eu faria os meus projetos em etapas, em cada etapa eu enviaria para a mentoria. E eu procuraria ser mais confiante para apresentar o que eu tivesse nos feedbacks ao vivo, porque eles são muito enriquecedores, assim, eu diria. E também procuraria, na marra, um pé para trocar uma ideia, procuraria uma pessoa ali que está empenhada como eu e começaria a trocar uma ideia com essa pessoa, discutir, mandar artigo, mandar livro e é isso. E principalmente perder assim, o medo, perder a insegurança para participar e apresentar o que tivesse em todos os feedbacks ao vivo possível, porque eu acho muito, muito importante. Um que eu fiz fez a maior diferença na minha vida. Muito bom, maravilhoso. Júlia, muito obrigado pelo seu tempo. Antes da gente fechar, tem alguma última dica que você deixaria? Talvez pensando em algum amigo ou amiga sua que cogitou aquele interesse em estudar UX, o que você diria para essas pessoas? Não espere estar preparado para começar. Você nunca vai estar preparado para começar. Comece o mais rápido possível. Não perca tempo. Muito bom. Concordo e bem forte, né? Mas concordo completamente. Júlia, muito obrigado. Desejo cada vez mais sucesso para você, coisa que eu sei que vai vir, é questão de tempo. E a gente vai, lógico, continuar se vendo em aulas, que ainda tem muita coisa pela frente, né? Muito desenvolvimento. Sim. Obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada pela conversa, pelo papo. Até mais, a gente se vê. Valeu. Para você que está nos assistindo aqui no YouTube, obrigado
para nos acompanhar. Lembra de deixar seu like, é importante aqui para o algoritmo, né? Entregar a mais pessoas. E se você conhece alguém aí que quer saber de UX, manda esse link. Tem várias outras entrevistas aqui também que você pode dar uma olhada, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê em próximos vídeos. Tchau, tchau.